Na aula anterior, nós vimos como preparar as nossas arvorezinhas, o molde, dei várias opções, então se você ainda não assistiu, te convido a assistir a aula anterior, o link dela vai estar na descrição do vídeo e também na playlist no final desse vídeo. Então aqui eu tenho um topo que ele mede 35 por 45, mas depois do quilting eu irei refilar, eu irei cortar esse topo para deixá-lo com 32 por 42. Então eu delimitei aqui com um giz, marcando 33 de largura por 45, tá? E aí depois do quilting eu vou refilar para 32 por 42, mas a gente vai chegar lá. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou distribuir as minhas arvorezinhas de aplicação onde eu quero que elas fiquem. Marquei com um giz de outra cor, tá? Eu marquei com um giz rosa a medida de 42 por 32, que é a medida final que eu quero deixar o meu jogo americano. Então eu vou vir com as minhas pecinhas e se eu vou refilar com 32 por 42, eu não posso colocá-las aqui muito rente, porque senão na hora que nós colocarmos o debrum, né, alguns conhecem como viés, mas no caso aqui eu vou trabalhar com a técnica do debrum e a gente vai chegar lá, vou explicar melhor sobre isso. Então se eu colocar ela aqui muito próximo, tá? Ela vai ficar, o debrum vai ficar comendo essa partezinha. Então eu tenho que posicionar as minhas pecinhas considerando essa distância, tá? Lembrando que ainda vai haver aqui um corte, que vai haver o debrum, a margem dele eu vou trabalhar com um pezinho de máquina que é de 0,75. Então tudo isso a gente tem que considerar na hora de montar o nosso jogo americano. Ontem nós vimos como preparar a nossa arvorezinha para quem quer finalizar o seu projeto com esse acabamento aqui, tá? Onde você pode aplicar a árvore tanto com pontinhos, né, de aplicação, também conhecidos como pontinhos invisíveis ou virada da agulha, ponto caseado à máquina também, mas eu vou trabalhar com o quilting livre. Então eu já posicionei as minhas arvorezinhas aqui, eu não fiz esse processo, tá? Esse foi para demonstrar na aula para vocês. Esse daqui eu vou fazer com aquele que eu mostrei na aula de ontem, que eu apenas vinquei com ferro e posicionei. E eu vou mostrar um que eu já tenho mais adiantado aqui, que particularmente é o efeito que eu mais gosto, tá? Que é esse efeito aqui do desfiadinho. Então aqui eu cortei no molde certinho, apenas coloquei, dei umas 3 passadas, tá? Com o pé calcador mesmo para quilting de linha, porque ele vai desfiar à medida que nós formos lavando. Então assim ele está bem presinho e quanto mais desfiadinho, mais bonitinho. Nós vamos ver todas essas etapas. Cada um desses desenhos de quilting e esse desenho aqui final, incluindo a estrelinha no topo da árvore. Então você não precisa se preocupar muito com essa questão do acabamento para quem está fazendo ele vincado no ferro, né? Aqui pode dar um pouquinho mais de trabalho, porque a estrela vai esconder a pontinha da árvore, tá? Então, eu acho muito bonito esse efeito, mas trouxe essas opções para vocês e sem o termocolante, porque para quem não tem, né? Então, fica mais tranquilo. Eu fiz um no claro também, fiz um aqui no claro para ficar mais fácil a visualização. E aí, para que ele fique mais desfiadinho, você poderia vir aqui com uma escovinha e ir passando, mas só em passar assim um pouquinho a unha, ele já começa a desfiar, tá? Então, você vai passando assim para que ele possa ir desfiando. E aqui no claro, acho que vai dar para ver bem a estrelinha. Bom, então para o quilting, eu utilizo a linha 100% poliéster, a linha Trilobal, tá? Essa marca também tem disponível no meu site e eu escolhi essa cor aqui, a 1773, porque eu acho que ela tem tudo a ver com o Natal. E uma outra informação importante, eu uso sim para o quilting luvinhas, porque elas facilitam
a fixação das nossas mãos, né, sobre o trabalho. Então, é um facilitador, não é obrigatório, existem várias no mercado. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o uso das luvas, né, mais detalhadamente. E eu estou aqui com o pé calcador para quilting livre. Esse pé calcador é para a máquina industrial. Então, você tem que observar porque a estrutura do pé calcador ela é muito parecida tanto da industrial quanto da doméstica. O que vai diferenciar é a barra, né, que segura o pé calcador. Então, quando você for comprar, por exemplo, lá no meu site, a gente tem pé calcador para máquina doméstica e pé calcador para máquina industrial. Então, esse aqui ele é universal. Por exemplo, a minha máquina é uma Mill Special, mas geralmente as máquinas industriais retas, você consegue utilizar porque ele é um pé calcador universal. Essa minha máquina, ela ficou somente para o quilting livre e eu uso a minha doméstica para as costuras retas e outras atividades que eu tenho que fazer. Então aqui o que eu fiz? Como eu utilizo ela apenas para o quilting, eu tirei os dentinhos. Então eu abri aqui, desparafusei lá todo o conjunto dos dentinhos e retirei. Mas se você usa a sua máquina tanto para quiltar quanto para costurar, você pode colocar um cartãozinho com um furo no meio, bem direitinho ali onde a agulha vai passar, tá? E você prende com a fita crepe. Uma outra opção que existe no mercado é a base deslizante, ela já vem com esse furo no meio, tá? E ela desliza melhor e tudo mais, só que ela tem um valor, né, considerável e aí você precisa analisar se vale a pena ou não investir. Se você quilta pouco, se ainda está iniciando, né, essa opção do cartão com furinho no meio é uma excelente opção. Sempre monte um sanduíche de teste antes de começar a quiltar. Esse aqui é o direito e esse aqui é o avesso. Então, você precisa que as laçadas se deem entre as camadas. Eu tenho uma playlist aqui no canal que se chama Quilting Diário e ele é bem para iniciantes. Então, se você precisa entender como ajustar a tensão, como que você regula o ponto da máquina, treinos de desenhos básicos para você começar, tudo isso tem lá na playlist. Então, eu peguei aqui, ó, você pode ver que é um pedacinho pequenininho, tá? Tecido tricoline 100% algodão, que é o que eu estou utilizando no projeto, tanto para o forro quanto para o topo. E aqui eu estou utilizando para esse jogo americano o nylon acoplado. Então, o mesmo material que eu estou utilizando no meu quilt, no meu projeto, é o material que eu vou utilizar aqui para testar, para ajustar a tensão da máquina, tá? Porque você pode estar usando os mesmos materiais, mas dependendo do desenho, vai ter alteração. Então, esse teste, ele é muito importante. Como aqui eu fiz o teste com o movimento de rotação, que é o que eu mais irei utilizar no jogo americano, está tudo certinho, posso começar a quiltar tranquilamente. Uma outra informação muito importante é treinarmos antes de ir para a máquina. Essa etapa ela é fundamental. Essa daqui é uma lousa mágica, eu tenho ela à venda no meu site, mas você encontra facilmente em lojas para crianças aí perto na sua cidade, perto da sua casa, tá? Eu trouxe essa proposta para o universo do quilting há um bom tempo atrás e nos ajuda muito a economizar papel. Então, você pode treinar no papel, ter né, papéis de rascunho, treinar ali no verso para aproveitar, mas aqui ó, você treina várias vezes o desenho, fotografa para poder você guardar aquele desenho, né, para depois você ter uma noção do que vai ser feito, e depois você apaga e começa o treino todo de novo. Então, treinar é muito importante para que você possa alfabetizar, educar o seu cérebro sobre os movimentos que ele irá executar na máquina, tá? Não espere sentar ali na máquina e ache que o desenho vai baixar por um download aí na sua cabecinha para você começar a fazer, que não vai, tá? Então treine bastante antes de ir para a máquina. Se você quiser adquirir uma lousa mágica, eu vou deixar
o link direto para acessar a página dela no site na descrição do vídeo. Eu vou começar prendendo as arvorezinhas, lembrando que também na playlist Quilting Diário aqui no canal você encontra todos esses desenhos, tá? Mais detalhadamente. Então, no quilting, a ideia é que você percorra o maior caminho sem precisar arrematar. Mas é muito normal quando nós estamos começando que a linha parta, desfie, embore e que a gente precise arrematar. E não tem problema, isso é normal quando nós estamos nos familiarizando com o movimento, com a nossa máquina, tá? Então eu tenho também aqui, e eu vou deixar na descrição do vídeo, uma aula ensinando os arremates, tanto o arremate na máquina, que é quando a linha parte e você precisa recomeçar, quanto o arremate embutido, para quando você vai finalizar os pontinhos. Então, todas essas informações estarão na descrição desse vídeo.
Eu vou mostrar bem de pertinho, aqui com o acabamento, mas eu sinceramente prefiro deixar ele assim desfiadinho, então eu abri, tá? E o vídeo ficou muito longo, então o que eu vou fazer? Na parte 3, nós vamos treinar cada um dos desenhos de quilting que foram utilizados aqui. Então vai ter um outro vídeo com o desenho para que a gente possa treinar. É muito importante essa etapa de treinar antes de ir para a máquina. Então, se você gostou desse vídeo, se essa aula foi útil para você, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e se quiser fazer parte do nosso grupo gratuito Quilting Diário, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Você me envia uma mensagem falando que quer fazer parte do grupo. É importante também que você assista a parte 1 dessa aula, tá? Ela vai estar também aqui na descrição. Deixe seu joinha e um comentário também para ajudar a amiga.